Essa talvez seja uma das questões mais relevantes para a gente destacar. Essa ausência das mulheres ocupando esses espaços fundamentais em que se tomam decisões que dizem respeito à vida das pessoas. E o que a gente tem olhado e percebido nos municípios no nosso entorno, isso talvez em boa parte do país, a questão, é o problema de que são justamente as políticas do cuidado, aquelas que as mulheres têm uma dedicação, uma atenção. Veja, professora Neuci, enfermeira Cleide, assistente Dayana, professora Marisa, nós estamos falando de profissionais que tratam do cuidado das pessoas, diretamente. E é onde o furo está maior aí nos municípios, são as políticas que foram mais atacadas nos últimos anos. Então, esse é um primeiro parênteses, mas aí nós poderíamos incentivar outras pessoas, de qualquer modo, a fazê-lo ocupar esse espaço, né? A outra questão foi a dificuldade que nós enfrentamos nos últimos anos, a dificuldade que nós enfrentamos com o ataque de políticas, digamos assim, de conquistas que foram muito difíceis, foram conquistas de muita luta, de muita dificuldade e que a gente alcançou. Por exemplo, um Plano Nacional de Educação que previa avanços significativos na educação. Provavelmente agora a gente teria, na maioria dos municípios, 100% de CMEIs em período integral. A gente teria avançado nas escolas integrais, e não essa escola integral que soca as crianças dentro da escola, como se fosse uma prisão ali para ficar com elas ali sem estrutura para isso, sem contratação de novos profissionais, só enfia as crianças dentro da escola. Não é isso e nunca foi. Então, o ataque a essas políticas, somado ao negacionismo, ao ataque à ciência, ao ataque aos profissionais da pesquisa, aos profissionais da saúde. Vamos lembrar que essa gente, enfermeiros, médicos, ficou na linha de frente do Covid. E essas pessoas foram atacadas no seu conhecimento. Lembremos que o ex-presidente, possível futuro presidiário, atacou a ciência e defendeu que as pessoas se contaminassem. Nós tivemos milhares de mortes. Quem não perdeu um amigo, um familiar? Isso é muito dolorido. É muito dolorido e não é uma coisa imperdoável e que tem que ser respondida na justiça. Eu espero que isso seja feito. Mas, além disso, teve o ataque às universidades, o ataque aos centros de saber, o ataque à democracia. Não é? Nem sempre ela avança tanto quanto a gente gostaria, mas ela é o que temos de melhor, e a gente precisa avançar na democracia, e não o contrário. Essa gente atacou as instituições democráticas do nosso país, tentaram dar o golpe no Estado, e atacaram a gente, atacaram a nossa família, os nossos amigos nos atacaram. Pra você ter ideia, no dia da eleição, nós tivemos que ficar armazenados numa parte do fundo da nossa casa, porque a gente teve ameaça de fuzilamento. Onde já se viu uma coisa dessa? Saudades do tempo que a disputa era com o PSDB e que era político o debate. Então, a coisa foi tão acirrada, e aí vem outra questão, vem a eleição do presidente Lula. Felizmente, a maioria da população, deu a vitória ao presidente Lula. E o Lula precisa governar. Olha a situação em que ele governa. Lula precisa de apoio nos municípios para as políticas que foram atacadas serem reimplantadas. Então, os adversários, ou aqueles que apoiaram tanto o governo Ratinho quanto o governo Bolsonaro, é que não vão fazer isso, porque eles estiveram do outro lado. Eles titubearam na defesa da democracia. Não dá para titubear nem por um segundo ao defender a democracia. Isso me fez tomar a posição de dizer, não, eu vou para o confronto sério, político, ele é importante, mas eu quero participar desse processo. E dá para fazer muito melhor por nossa cidade, e é disso que se trata também, de maneira alegre, despojada, criativa, sobretudo olhando para as questões de cuidado da nossa gente.